Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Assim como estamos, vamos abrir a Bíblia Sagrada na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22, diz a Bíblia: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Podem tomar assento. Que alegria poder retornar a esta igreja e, mais uma vez, manifestando a minha gratidão e confiança ao pastor Aaron, e assim fazendo, estendendo para todos os demais companheiros. Sou muito dependente da graça de Deus, das vossas orações. Durante esse tempo que aqui estaremos, não apenas com a responsabilidade de transmitir a palavra, mas também desfrutando desse momento histórico na vida da igreja. Esse momento de marcos, de novo tempo e de um novo templo servindo ao mesmo Deus. Que o Senhor em tudo nos ajude, nos abençoe e que a graça dele durante esses dias continue sendo derramada sobre a vida da gente. Estava orando a Deus e pedindo-lhe uma direção sobre a nossa fala, sobre o que tratar nesses dias, com base, obviamente, no tema proposto. E nós estaremos falando, sim, sobre edificação, sobre o fundamento. E nessa minha primeira cooperação, nós vamos iniciar falando sobre exatamente a natureza desse fundamento e avançando, segundo a direção do Espírito, para outras questões que estão associadas ao fundamento. Esse texto da carta de Paulo aos Efésios, ele tem uma estreita relação com aquilo que Paulo também escreveu na primeira epístola dele aos Coríntios, a igreja em Corinto, no capítulo 3, mais especificamente, versículo 10 e versículo 11. Ali, escrevendo aos Coríntios, ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele.
porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Há uma coisa assim que parece contraditória, mas não é. De forma procurarei de forma muito simples e clara colocar para os irmãos. Jesus é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja. E nesses textos que nós lemos, está em evidência o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Uma pesquisa, uma investigação em comentários bíblicos, em notas de rodapé de bíblias de estudo, vai de forma muito clara nos deixar cientes de que o fundamento dos apóstolos, nesses contextos de Éfeso e de Corinto, da carta ou epístola aos Efésios e aos Coríntios, trata-se da doutrina ou do ensino dos apóstolos, mas que procedem de qual fonte? De quem eles recebem? Eles recebem daquele que é o fundamento da igreja. Jesus lhe transmite verdades sobre si mesmo, sobre a sua obra, sobre a sua vida, e posteriormente o Espírito aprofunda e amplia essas verdades transmitidas por Jesus. João 14, 26, 16 e 13, Jesus fala desse ministério do Espírito que guiaria os apóstolos em toda a verdade. Há inúmeros textos, principalmente nas epístolas, que fala desse ministério do Espírito que amplia e que aprofunda aquelas coisas ensinadas por Jesus, até onde ele pôde ensinar, até onde os apóstolos estavam habilitados naquele momento para ouvir. Porque esse condicionamento do que Jesus podia ensinar estava associado ao que os apóstolos podiam ouvir. Jesus é o fundamento da igreja. E Jesus é o fundamento dos apóstolos. Porque o fundamento dos apóstolos, que é o ensino dos apóstolos, é centrado e baseado na pessoa de Jesus. Os apóstolos escreveram e pregaram sobre a vida e a obra de Jesus. Os apóstolos e os profetas escreveram e pregaram sobre a natureza e os atributos de Jesus. Os apóstolos escreveram e pregaram sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Os apóstolos escreveram, ensinaram, pregaram sobre a humilhação e a exaltação de Jesus. Os apóstolos escreveram, pregaram e ensinaram sobre os ensinos e as promessas de Jesus. Os apóstolos escreveram, pregaram e ensinaram sobre o reino de Jesus em seu estado presente e em sua condição e realidade futura. Todo ensino apostólico e profético se fundamenta, está centrado em Jesus. Tome esse primeiro momento nosso como uma palavra introdutória, que de fato é.
O Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, começa com ele. Primeira frase do primeiro evangelho, na ordem disposta na Bíblia. Livro da geração de Jesus Cristo. Do aeroporto para o hotel ontem, conversando com o pastor Joabe, ele falou que o pastor Aron está com uma série de ministrações no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele é considerado por alguns estudiosos como o mais antigo, porque os evangelhos não estão dispostos, nem os livros da Bíblia estão dispostos rigorosamente numa ordem cronológica. Eu citei o primeiro evangelho na disposição da organização do Novo Testamento, mas se partirmos do entendimento de que Marcos é o primeiro evangelho escrito, fonte inclusive para outros, Marcos começa com ele. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Lucas começa narrando o nascimento dele. E João começa falando sobre a pré-existência dele, a natureza dele, a divindade dele. Vamos dar um salto para o último livro da Bíblia, Apocalipse. O último livro da Bíblia começa assim. E começa com ele. Aleluia. Revelação dele. Revelação de Jesus Cristo. E como termina o último livro da Bíblia? Termina com ele. Porque tudo começa e tudo termina com ele. Ora, Ramachanga da Samarata. O nosso ministério começa com ele. É sustentado por ele. É mantido por ele. É fortalecido por ele. É capacitado por ele. E deve terminar com ele. E é para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Apocalipse 22, os dois últimos versículos do último livro da Bíblia. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.
Então, tudo abre com ele e fecha com ele. O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lá em 1 Coríntios 3:11, me chama a atenção que Paulo diz: ninguém pode pôr. Paulo não diz ninguém deve pôr. É diferente. Ninguém pode ter mais força do que ninguém deve. Porque o deve traz implicações de uma possibilidade. O não deve tem implicações da possibilidade de se colocar. O não pode tem implicações de impossibilidade de colocar. E ninguém mexe nesse fundamento. Porque o tentar mexer é uma ação autoexcludente. Quem tenta mexer no fundamento dos apóstolos, doutrina, ensino centrado, se autoexclui do projeto e do processo chamado igreja. Lançando o fundamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Lançando o fundamento. Em Atos 19, naquele encontro de Paulo, Atos 20, naquele encontro de Paulo com os anciãos da igreja de Éfeso, de onde parte o tema, Efésios 2, 20. Paulo descreve algumas particularidades que se associam, que se relacionam com a maneira pela qual ele lançou o fundamento. Porque pela graça de Deus ele foi chamado para edificar, como nós. Pelo menos 3 versículos nos chama a atenção e trata especificamente sobre esse modo e essa forma de Paulo lançar o fundamento, ensinar, se comprometer com a comunicação da palavra para aquela igreja em Éfeso. Primeiro versículo 20. Atos 20, verso 20. Paulo diz: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Uma das características
uma das realidades que deve nortear o nosso ensino, o nosso edificar, é que esse ensino, ele deve ser integral. Deve ensinar todo o fundamento, toda a doutrina dos apóstolos. E, em segundo lugar, esse nosso ensino deve ser útil. Não é um ensino apenas para encher cabeça. É um ensino para provocar, para produzir transformações e provocar ações. Útil. Que tem utilidade. Necessário, essencial. No versículo de número 27, Paulo disse, ou escreve, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Mais uma vez, Paulo destaca a necessidade de ensinar de forma integral a mensagem do Evangelho, a doutrina apostólica. Nós precisamos ter muito cuidado, porque muitos dos problemas, dos erros e até das heresias que surgem são em razão, entre outras coisas, de foco ou de demasiada atenção em alguns pontos ou aspectos específicos do ensino total. Todas as vezes que uma área específica da doutrina dos apóstolos ganha excesso de destaque em nosso meio, isso provoca um desvio de propósito, que pode desaguar num problema. Então precisamos cuidar, por mais que algumas doutrinas para um ou para outro sejam mais atraentes. Tem pessoas que gostam muito de falar de escatologia, já ouvimos falar. Outros gostam muito de falar de soteriologia. Outros gostam muito de falar do Espírito Santo, da pneumatologia, dos dons, etc. Por mais que aqui e ali alguém tenha afinidade ou mais interesse e gosto por determinados aspectos da doutrina apostólica, na condição de ministros da sua palavra, nós precisamos ensinar. E Paulo disse, nunca deixei. Todo o tempo todo. Nunca deixei de vos ensinar todo o conselho de Deus. Todo o conselho. Porque todas as doutrinas são essenciais e todas as doutrinas são importantes e fundamentais para o equilíbrio, para a saúde da igreja, para a edificação. Me apegando mais à metáfora da construção. Se a gente edifica ou coopera nesse processo de construção, um prédio tem vários materiais, há uma diversidade. Nós estamos falando de construção, edificação aqui em todos os aspectos. Então é preciso se apropriar de todos os recursos, de tudo que é essencial, de todo o conselho de Deus. Por fim, no versículo 31, Paulo diz, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, aquele processo de implantação da igreja, não cessei. No verso 7 ele diz, nunca deixei. Aqui ele diz, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Admoestar, que tem o sentido aqui de repreender. É diferente de exortar, nós vamos ver. De corrigir. E é interessante que quando Paulo diz que, e claro, qual a ferramenta e o instrumento de Paulo para a admoestação? É o fundamento, a palavra, a doutrina, porque a palavra corrige. Ela é a vara de correção para aqueles que precisam de correção. Nesse processo de edificação, admoestações
são necessárias. Mas sabe o que nos chama a atenção aqui também? É como Paulo admoestava. Paulo disse: não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. A mesma disposição de amar, e o admoestar está implícito nesse conceito bíblico de amor, porque quem ama corrige, quem ama repreende, quem ama admoesta. Mas Paulo fazia isso como expressando amor, com lágrimas. Uma grande dificuldade nossa é quando a gente quer admoestar a igreja sem lágrimas, com raiva. Porque lágrimas envolve sentimento no processo de correção e de repreensão. Alguns nos dão mais trabalho que outros. Para os pastores, em relação à congregação, aos campos, tem ovelha que dá mais trabalho que outras. E em termos de ministério, tem obreiro que dá mais trabalho que outros. Tem obreiros mais difíceis que outros. E esses que dão trabalho, inclusive em função de desvios do fundamento, precisam ser corrigidos, mas corrigidos com lágrimas. Porque tem muita gente com vara na mão, mas sem lágrima nos olhos. Com muito zelo pela doutrina, mas com pouco sentimento envolvido nesse processo de admoestação. Três coisas muito básicas: dedicação, afeição, envolvimento, comprometimento com o fundamento. Tanta coisa a gente poderia parar ou nos determos aqui até o horário pela manhã, mas eu preciso avançar. Eu quero apenas pontuar essas questões, deixar que o Espírito trabalhe nessas verdades no coração de cada um de nós, nisto que já temos visto e algumas outras questões que precisamos ver. Eu vou tentar orbitar em torno da igreja em Éfeso. Aqui e ali, para me dar um respaldo, eu vou me reportar a textos fora desse contexto de Éfeso. Lançando o fundamento. Terceiro lugar, vimos o que é o fundamento, lançando o fundamento, alertando sobre perseguições por causa do fundamento e alertando sobre perversões, distorções do fundamento. Vou me reportar a uma fala de Jesus, o fundamento do fundamento, em Mateus capítulo 10. Porque está também estritamente ligada a uma fala de Paulo em Éfeso, em Atos capítulo 20, no contexto do encontro dele com os anciãos da igreja de Éfeso. Mateus 10, verso 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio
de lobos. Agora, atenção, nesse capítulo 10, vamos lançar um olhar rápido no primeiro versículo, só para entendermos assim. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder, verso 2, o nome dos 12. Essa é uma fala de Jesus para aquele grupo seleto, que seriam os herdeiros e responsáveis por levar adiante o fundamento, o seu ensino. Então, Jesus está tratando com aqueles sobre quem recairá a responsabilidade de continuar, ou de levar adiante o fundamento, o ensino, os ensinos. Situados, eis que vos envio. Claro, aqui tem um sentido específico de uma missão pontual, mas que tem princípios gerais. Isso fica claro no contexto. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Onde estão esses lobos? Esses lobos estão em todos os lugares. Esses lobos estão nos planaltos e nos palácios. Nos tribunais. Nas câmaras. Porque Jesus dá um destaque aqui a instâncias de poder. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, para depois, ou na sequência, ele dizer, acautelai-vos, cuidado, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Nas instâncias de olha as instâncias de poderes aqui ainda. Verso 18. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis. Por causa do fundamento. Verso 18. Por causa de mim. Mas isso vai ser para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Então tem lobo em todo canto. Nas instâncias populares e nas instâncias de poder. E Jesus diz, é para lá que eu estou enviando vocês. E aí vem a sequência de realidades 22 que precisam ser lembradas. Estavam esquecidas. Pelo menos em alguns lugares específicos. Verso 22. E odiados de todos sereis por causa do fundamento. Do meu nome. Não tem nada a ver com vocês. Isso é tudo tem a ver comigo. Vocês estão envolvidos porque eu envolvi vocês no processo e vocês aceitaram se envolverem no processo.
odiados. O tempo todo. Ou em todo o tempo, em todas as épocas. Porque isso aqui na língua grega está no presente, no tempo presente, que denota ação contínua ou inacabada. Há um texto que nós gostamos muito. Atos 2, 47. Que fala de como viviam os primeiros crentes, junto com os apóstolos. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. É o paraíso na terra, não? Só adoração, louvor e cair na graça de... Não demorou. Porque alguns capítulos mais à frente, os que caíam, os que tinham caído na graça de todo o povo, começaram a ser olhados com suspeitas. E aí começou oposição, acusação, ameaças, perseguição. Então, o cair na graça, de todo o povo só ficou aqui no segundo capítulo. Porque do terceiro para frente é desgraça, não é mais graça. Entenda, desgraça no sentido de ausência dessa simpatia e de muita presença de perseguição. Entendam bem como eu estou colocando. O que era tudo de bom, ficou tudo de ruim. Da perspectiva da liberdade, etc. A gente fica aqui. Nós ficamos muitos anos aqui. E caindo na graça, e caindo na graça, e caindo na graça. Oh, aleluia! E caindo na graça. A história da igreja é cíclica. Se em algum tempo no nosso país nós caímos na graça, os tempos estão mudando. Então se prepare para Atos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e não acaba. Fiquem aberto. Lucas deixa em aberto. Tem gente minha lá. Lá tem lobo. E lobos. Que nessas altas instâncias de poder estão silenciando, porventura, alguma ovelha que tinha por lá. Jesus. Deixa eu ver como é que eu coloco isso sem criar uma dificuldade, o que é muito difícil. Vou procurar uma palavra para vestir essa ideia, para que ela não saia com a palavra errada. Daqui a pouco eu volto a dizer o que ia dizer. Mas as ovelhas estão sendo silenciadas.
intimidadas. Às vezes esperneiam, mas só ficam nisso. Eu não queria... Jesus, não leva por esse negócio não, desse caminho não. Tem ovelhas comprometidas que não silenciaram por medo, silenciaram por comprometimento. Nas instâncias de poder. Eu vou usar um termo assim, meio ovelha com rabo preso. Jesus está tratando com a gente. Eu acho que já falei disso outras vezes aqui. E nos ensinando, ou nos fazendo voltar a aprender a depender somente dEle. Atos 4. Prenderam Pedro e João porque estavam falando, pregando, ensinando, curando sobre o fundamento. Aí em Atos 4, 22, as instâncias de poder da época, daquele contexto, deteram, prenderam, verso 3, e lançando mão deles, os encerraram na prisão até o dia seguinte. E aí se desenvolve os fatos, verso 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente... Atenção. Essa é a instância superior, suprema. Há instâncias de poder mandando recado para a igreja, mas a mensagem da igreja para as instâncias de poder. Porque a igreja não manda recado, a igreja manda mensagem. E nós temos uma mensagem para as instâncias de poder desse país. E a mensagem é essa. Verso 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente nós somos o poder supremo, instância suprema. Que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Não ensinem mais nesse nome. Não ensinem nada nesse nome. Esqueça o fundamento. Mas o que é que nós estamos proibidos de ensinar o quê? Qualquer coisa. Olha, atenção. E chamando-os disseram-lhe que absolutamente não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Não falem nada. E nem ensinem absolutamente nada. Nós não chegamos lá ainda, mas estamos caminhando. Porque o que está se dizendo vai se tornar lei. E por enquanto, o que se está se dizendo que vai ou que poderá, eu acho muito provável que vai acontecer, isso é bíblico, é que por enquanto começou a se falar, a se verbalizar proibições, que serão em breve sancionadas, do tipo, não ensine mais
que adultério é pecado, que pornografia é pecado, que práticas sexuais são pecados. Um dos grandes equívocos de alguns é que estão talvez focado em apenas determinado aspecto desses pecados de ordem sexual. E estão se esquecendo dos outros. Adultério é tão pecado como o homossexualismo. Então não existe uma homofobia, porque se existisse, existia uma adulterofobia. Não sei nem se, como se... Uma pornografobia. Porque tudo aquilo que a gente aponta, à luz da Bíblia que é pecado, se é fobia, então uma porneifobia, partindo do grego, do termo porneia, que tem um sentido mais amplo de pecados sexuais dos mais diversos. Todos os pecados sexuais. Segundo a Bíblia, todos os pecados sexuais, todas as práticas sexuais não alinhadas com a palavra de Deus, é pecado. Mas já está se falando, e provavelmente será sancionado, ou sancionadas as leis que nos proíbam a dizer que pecado é pecado. Começando por algumas áreas específicas, alinhadas a essa visão ideologizada e identitária desse progressismo contemporâneo. As instâncias de poder dos dias de Pedro e João não chegaram cesseando algum tipo, alguns temas. Eles chegaram radicalizando. Não é que vocês não podem ensinar algumas coisas, ou falar sobre algumas coisas no nome dele. Vocês não podem falar nem ensinar nada. Resposta. Mensagem, não recado. Mensagem apostólica para as instâncias de poder. Verso 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai. Esse termo é muito pertinente. Se é justo, olha os termos. Instâncias de poder, tribunais de justiça. Olha os termos jurídicos. Julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Porque não é uma coisa de não querer. Porque não podemos. Há uma força, há um queimar, há uma unção, há um comprometimento, há experiências que fazem com que nós não possamos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não vai dar. Eles sabiam que dali poderiam seguir para um julgamento do tipo daquele que Jesus foi submetido e acabarem já ali, mortos. Jesus do céu. Um dos mecanismos e ferramentas de intimidação das instâncias de poder em relação com a igreja, ou em relação à igreja, e mais especificamente aqueles que receberam do Senhor a responsabilidade de comunicar o fundamento, a palavra, é o que aconteceu no contexto das perseguições da igreja primitiva. É a apropriação dos bens, ou, contextualizando, além disso, dessa possibilidade, para isso, obviamente, tem que mexer em algumas coisas, mas
Deixa eu ver, eu acho que eu vou fazer aqui um chamado anacronismo, né? Anacronismo é quando a gente pega realidades presentes e aplica ao passado. Vamos supor aqui, à luz de um anacronismo, que aquelas autoridades chegassem em reunião fechada, dissessem: nós vamos multar, nós vamos multar Pedro e João. Sanções financeiras. Eu não sei. Se isso fosse uma possibilidade dentro da legislação do Sinédrio da época, eu não sei. Eu estou fazendo aqui, na pior das hipóteses, um anacronismo. Vamos multar Pedro e João. Se isso tivesse sido cogitado, talvez não foi, numa reunião antes da tomada de decisão, eu acredito, isso tudo é conjectura, alguém poderia ter dito: não dá para multar eles. Não, então, tá bom, não vamos multá-los. Vamos mexer com os bens deles. Também não dá para fazer isso. Mas por que não dá? Porque eles não têm nada. Ele não tem com quem pagar a multa. Não tinha dinheiro para a esmola. Ontem ele não tinha dinheiro para dar esmola. Esse pessoal não tem dinheiro, mas tem bem. Pior. Então a gente ameaça. Para executar agora ou criar um novo processo vai ser muito desgastante. Não é o tempo, não é o momento. Pedro, João, Paulo, eles não temiam perder pelo menos 3 coisas por causa do fundamento. Eles não temiam perder dinheiro, porque não tinham. Não dá para ter medo de perder o que se não tem. Eles não tinham medo de perder posses, bens, patrimônio. Por quê? E eles não tinham medo de perder a vida. Porque a vida não era mais deles. Porque não tinham. Só dá para ter medo de perder o que se tem. O que lhe é patrimônio. Então, materiais não tinham e a própria vida eles já tinham passado a procuração para Jesus. Não mais vivo eu. Porque a vida que vivo agora. Quem ganhar a sua vida, perder-la. Mas quem perder a sua vida. Nesse novo processo, tem gente que vai amarelar, porque tem alguma coisa para perder. E eu estou pensando que Jesus vai tirar da gente algumas coisas. Quando o negócio ficar muito... E de alguns, talvez ele tire tudo. Porque só um crente sem dinheiro, sem bens e sem medo da morte pode fazer tremer um sistema inteiro e transtornar um mundo inteiro. É um crente sem dinheiro, sem bens e sem medo da morte.
Jesus alertou sobre as perseguições associadas ao fundamento. Em Éfeso, essa realidade foi vivenciada. No capítulo, em Atos ainda, se diz, no capítulo 19, versículo 23, e capítulo 20, verso 1, que o fundamento causou na cidade e na região um grande, o termo bíblico é não pequeno, Atos 19, 23, alvoroço. Alvoroço é um termo bem comum, está aqui de linguagem bíblica clássica, polida, essa tradução de Almeida, no nordestês, alvoroçado. Esse obreiro é um obreiro alvoroçado. Ou menina alvoroçado, ou mulher alvoroçada, ou homem alvoroçado. Alvoroço, transtorno, agitado. Então, o fundamento causou agitação em Éfeso. E essa agitação gera oposição. Está tudo aí. Jesus tinha alertado. Mas, uma outra coisa associada a alerta acerca do fundamento, além dessa alerta sobre oposições, proibições, tem um alerta sobre perversões ou distorções do fundamento. Atos 20, verso 28 ao 30, ainda no contexto da igreja em Éfeso e do encontro de Paulo com os anciãos ou presbíteros daquela igreja. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja, apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque, olha só, que eu sei, que percepção espiritual, que visão de futuro, que leitura da realidade, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vocês. Jesus falou dos lobos de fora. Paulo falou dos lobos de dentro. Porque tem lobo fora e lobo dentro. Lobo na nave e lobo no púlpito. Lobo na igreja, lobo na escola teológica, no seminário, na escola dominical. Tem lobo em todos os lugares lá fora. E tem lobos em todos os lugares aqui dentro. Disfarçados de ovelhas, até que, no momento certo, mostram suas garras. Entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão rebanho. E que dentre vós mesmos, no meio de vocês, olha só, olha as perspectivas de Paulo,
Primeiro Paulo diz, entrarão no meio. Vem de fora para dentro. Se infiltram. E depois Paulo diz, dentre vós mesmos emergem. É de dentro para dentro. Se levantarão homens que falarão coisas perversas. A perversão, a distorção do fundamento. Para atraírem os discípulos. Para o fundamento, não. Para eles mesmos. Eu acredito que à noite estaremos falando sobre alguma coisa relacionada à nossa responsabilidade com as próximas gerações e com as presentes gerações, as novas e atuais e as mais antigas. Precisamos, com a graça de Deus, ter essa percepção, esse discernimento e essa visão antecipada dos fatos. Prever. Através dos dons do Espírito que nos faz discernir essas realidades e através dessas percepções, dessas leituras da realidade, também feita não somente de modo espiritual, mas racional e lógico também. As duas coisas associadas. Você faz a leitura da realidade, conta com a graça, com a cooperação do Espírito e consegue prever, e tendo a Bíblia como fundamento dessa pré-visão, o que vem por aí. Paulo diz, eu sei, assim que eu partir, eu sei o que vai acontecer. Paulo já fazia a leitura da realidade em sua volta e previu o inevitável. Inevitável que quando ele escreve a Timóteo, que fora comissionado por ele para atender a necessidade da igreja em Éfeso, ele enfatiza o quê? Exatamente o combate ou a defesa do que foi introduzido e o combate àqueles que se introduziram, dos lobos. Os lobos em Atos faz parte de uma previsão. Os lobos em Timóteo é uma realidade concreta. E Timóteo é enviado por Paulo para lidar, Tito também, Tito em Creta, Timóteo em Éfeso, com essa realidade das distorções do fundamento, que inclusive algumas coisas falamos sobre isso no ano passado, em termos de zelo e cuidado com a doutrina. Eu quero concluir essa palavra introdutória. O pastor Aron me deu um tempo e eu quero terminar com um certo crédito e ainda terminar dizendo umas coisas para Jesus que eu estou com a vontade de dizer. Aí eu tenho que terminar antes. Estou com uma vontade de dizer umas coisas para o fundamento, do nosso fundamento. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 4. Olha, gente, tem duas coisas que apontam para a hora. O relógio e o cheiro das coisas. Nunca desobedeça isso. Senão você vai ter toda a desatenção possível do auditório. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Do 1 ao 4, mas com ênfase no 2. Versículo 1 e versículo 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, do fundamento, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Deus. A igreja em Éfeso, não que as outras fossem tão diferentes,
A igreja em Éfeso teve uma característica, foi uma igreja que ficou mal acostumada com profundidade. Porque há falas de Paulo em Éfeso ditas com profundidade que em nenhum outro lugar você encontra. E Paulo está escrevendo para Timóteo, que está naquele contexto, e escreve com profundidade. Verso 2. Eu conjuro-te ao quê? Nesse contexto de deturpação, de distorções do fundamento, que pregues a palavra. Primeiro, que pregues a palavra. O fundamento do fundamento sobre o fundamento. Porque é o que dá sustentação, firmeza, solidez em tempos difíceis. Persiste nisso, insiste nisso, em tempo e em fora de tempo. Redárguas, literalmente, corrija. Repreendas, mas com lágrimas. Corrija, mas com lágrimas. E por fim, exortes, encoraje, tá, repreenda, corrija, passe bronca, mas equilibre isso com encorajamento. Fica firme, não desiste, levanta a cabeça. Eu te compreendo, eu te ajudo, estamos juntos. É preciso temperar correção com exortação. Em todas as instâncias, em todos os nossos relacionamentos que envolvem autoridade e submissão a ela, família, todas as instâncias, todos os lugares. E Paulo conclui, e eu concluo aqui, esse momento, nesse contexto de defesa das distorções, de combate aos lobos, agora a realidade. Faz isso, essas coisas. Aí Paulo diz, com toda longanimidade, com toda paciência. Eu já perdi a paciência. Tem que achar de volta. Perdeu onde? Eu já perdi a paciência com a igreja. Eu não perdi com a igreja, perdi com aquela ovelha. Eu já perdi a paciência com aquele obreiro. Tem que achar de volta. Com toda a paciência, até os níveis máximos, onde a paciência vai se converter em outra coisa. Mas tem gente que não tem nem mais paciência. E vocês sabem o que produz paciência. Mas olha, com toda a longanimidade e doutrina e ensino, com toda a paciência e fundamento. É fundamento e paciência. Paciência e fundamento. Fundamento e paciência. Paciência e fundamento. Podemos ficar em pé? Cadê o grupo? O pastor Arão já deu liberdade, já sabe como é que é. Eu já falei com o grupo assim que cheguei. Já perguntei no carro, o grupo está lá? Joab disse, está. Eu disse, combustível para minha alma, adoração. É uma introdução. Quem pode adorar a Jesus e glorificá-lo por sua palavra? Queridos, há muita coisa, vá pensando nisso.
Eu não vou nem precisar pedir para você ir pensando nisso. O Espírito Santo vai fazer você pensar nessas coisas. Olha só, escuta só. Antes que eles comecem lá, nós vamos terminar fazendo uma declaração de amor ao fundamento da igreja. E ao fundamento do fundamento, olha só. Edificando muros. Eu quero parar aqui, ali, ó. Um novo tempo. Todo tempo de Deus, todo novo tempo de Deus é tempo bom para a igreja. Por dificuldades que o novo tempo traga, por difíceis que sejam, o que seja esse novo tempo. Porque Paulo disse, tempos difíceis, novos e difíceis. Mas todo o tempo de Deus para a igreja e para a vida da gente. Nós desfrutamos e vivenciamos, talvez em algum momento eu volte a falar disso, sobre tempos novos na vida e no ministério da gente. Sim, há tempos novos de Deus para a sua igreja e há tempos novos de Deus para a nossa vida e ministério. E esses tempos novos por vezes vêm com muitas dificuldades atreladas, agregadas a ele. Mas o que mede, o que mensura a qualidade dos tempos de Deus para a vida da gente, não são as dificuldades que vêm com o tempo, mas a certeza e a esperança de que esse novo tempo, com dificuldades maiores ou não, é um estágio que culminará no tempo eterno. Num tempo onde o tempo será só eternidade. Num tempo onde oposição, perseguição, deturpação se transformará tudo em adoração. Então a gente vai dizer por fundamento nessa manhã mais uma vez o quanto nós o amamos. Em todo o tempo todo. Deus é bom em todo o tempo todo. Sua graça é sobre nossa vida em todo o tempo todo. Em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Oh, eu cantarei a bondade de Deus. Nós não tememos.
Te amamos, Jesus. Obrigado, Jesus. A Ti somente honra, louvor, glória, adoração. Tu és o começo, Tu és o meio, Tu és o fim. Tu és o fundamento da nossa mensagem. Tu és o fundamento da nossa pregação. Tu és o fundamento do nosso ensino. Tu és o fundamento da nossa adoração. Tu és o fundamento do nosso louvor. Tão bom, com todo o fôlego que tenho. Seguirá o tempo todo o tempo. Oh! O tempo todo, em todo o tempo. O tempo todo, em todo o tempo. O tempo todo, em todo tempo. Oh! O tempo todo, em todo tempo. Oh! O tempo todo, em todo tempo.